Fala galera, tudo bem com vocês? Na dica de Revit de hoje eu vou ensinar vocês como trabalhar com um grupo de iluminação na renderização e fazer essa simulação de luz apagada e luz acesa. E vou explicar um pouco mais também sobre a diferença de temperatura de cor, qual a importância e como você trabalhar dentro dos seus projetos. Eu sou o Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Aqui eu fiz uma simulação, a luz apenas com a luz branca, né, a luz com a temperatura de cor branca acesa. E como eu faço para convencer o meu cliente que ele tem que trabalhar ou qual a importância de trabalhar com uma temperatura de cor um pouco mais âmbar, né, um pouco mais quente, enfim. Aqui eu tenho uma representação de spots 2700, 3000K, 4000K e aqui eu tenho mais dois, o outro não apareceu aqui, de 5700. E aqui está tudo, a simulação com tudo acesa. Notem que aqui eu tenho um trilho e aqui eu fiz uma angulação diferente nele, porque esse trilho que eu tenho aqui ele é ajustável, ou seja, eu consigo mudar a angulação de cada ponto desse. Então aqui dentro do Revit eu tenho esse projeto e aqui eu tenho as configurações que eu fiz para cada iluminação dela. Alguns cuidados que a gente tem que ter, principalmente na escolha da iluminação. Então quando a gente fala de trabalhar com LED, pessoal, tem dois pontos que vocês precisam se atentar. O primeiro é o IRC, que é o índice de reprodução de cor. Quando a gente fala em LED, a gente vai estar aqui na casa dos 80 e 90. Quando a gente fala em iluminação natural, a gente está falando de um IRC de 100%. Só as lâmpadas mais antigas, incandescentes e halógenas conseguem aproximar mais do IRC de 90, 97 até 100. Quando a gente fala em LED, a gente está trabalhando aqui, ó. E o que isso influencia? Na cor. Notem que aqui eu tenho uma iluminação, eu tenho a representação das cores mais desbotadas. E por que isso acontece? O IRC e o gráfico de cores podem ilustrar isso melhor. Por exemplo, aqui eu tenho a representação de uma iluminação do dia, aqui é a luz natural. Aqui eu tenho a incandescente, fluorescente. Aqui eu tenho uma lâmpada halógena, o LED branco frio e o LED branco quente. Esse LED, quando a gente fala LED branco frio ou LED branco quente, nós estamos falando da temperatura de cores. Ou seja, 5700K, 6.500K, aqui eu posso trabalhar com 3.000K e aqui 4.000K. Onde eu costumo trabalhar? Mais aqui, ó, no neutro, que seria na casa dos 4.000K. E aqui eu fiz uma representação, que eu tenho dos 2.700 até os 5.700. Vocês vão conseguir notar, é claro que o computador não vai conseguir representar exatamente como acontece na iluminação natural. Natural que eu digo física. E aqui eu tenho uma diferença de cores, a representação do 3.000K para essa cor mais vermelha. E aqui podem notar aquilo que vocês acabaram de ver acontece até no 3D, na renderização. Aqui eu tenho um vermelho menos destacado e aqui eu tenho ele mais destacado. Isso é óbvio, luz amarela com vermelho vai destacar mais. E aqui o azul eu vou ter um destaque maior por conta do branco. Ou seja, qual que eu uso, qual que eu trabalho, como que eu faço isso no meu dia a dia. Para conseguir representar isso nas lojas que eu executo, né? Por exemplo, o projeto comercial, aqui eu já trabalhei com iluminação mais neutra, tons mais neutros, 4.000K, nessa escala. Aqui eu já tenho jeans, então eu preciso destacar mais o jeans, uma loja mais escura. Então eu trabalhei com uma iluminação um pouquinho mais fria. E assim eu vou intercalando. Essa loja mesmo, eu tenho uma janela gigante, é um shopping de atacado que trabalha durante o dia, então eu tenho essa vantagem da iluminação natural. Então não precisei esbanjar muito aqui dentro, porque essa luz, ela me auxilia, assim como outras lojas. Essa aqui, por exemplo, eu tenho uma claraboia gigante, onde eu tenho iluminação natural. Essa aqui já ficou um pouquinho mais escura, por conta do local que ela está na disposição dentro do complexo, enfim. Para cada situação, por exemplo, essa loja aqui também tem muita iluminação natural. Vocês podem notar aqui o reflexo de uma janela gigante que tem aqui atrás. Então, para cada caso é um caso, você precisa estudar. Por exemplo, essa loja, eu fiz uma seleção aqui de algumas imagens apenas. Essa loja é uma loja de prata, de Bali. Então, eu não pude trabalhar aqui com iluminação quente. Aqui eu tive que trabalhar com iluminação fria e iluminando a vitrine com iluminação até 5.700K, para destacar a prata e as decorações. Então, cada caso é um caso. Você vai precisar avaliar onde você vai ter que trabalhar com sua temperatura de cor ideal. E como fazer essa simulação aqui dentro do Revit? Primeira coisa, você vai precisar dos componentes. Mas lembrando que provavelmente você já deve ter esses componentes aí. Está no meu template já há um bom tempo. Então vamos lá. Se você, com os componentes na mão, com esse arquivo aqui na mão, né? De repente você não vai ter a versão aí 2020 do Revit, tá? De repente trabalhando com a versão mais antiga. Tentem baixar no meu site, lá tem diversas pastas. Enfim, galera, você tem primeiro que conseguir o teu componente. No caso aqui a minha par 20. Depois você vai configurar ela. Tem 3 passos para você configurar uma iluminação da maneira correta. Primeira coisa é você ver se ela tem essa configuração de iluminação, essa configuração de cores, né, da fonte de luz e do material. O material que seria a estrutura do spot e aqui a fonte de luz. Ou seja, vamos lá.
Vamos abrir aqui dentro da configuração de materiais aqui do Revit. Eu cliquei aqui nesse botãozinho aqui no canto. E ele vai abrir aqui a configuração de materiais padrão. Aqui eu já criei, ó, fonte de luz neutra, fonte de luz quente, 2700, 3, 4 e 5700. Cada uma delas eu vi aqui, por exemplo, em aparência, e configurei na autoiluminação a temperatura de cor. Deixei o valor aqui de 1500 para emissão, né, da luz, e aqui eu deixei o valor de 2700. E assim eu repeti para cada uma delas, 3000K, 4000K e 5700. Eu deixei isso aqui pronto já. O ideal seria você criar até uma luz dessa aqui apagada. É por isso que muitas vezes, quando você vem aqui, ó, criar no material, dentro aqui das configurações de aparência, você tem essa opção aqui de luz apagada quando você vem aqui em vidro. Lâmpada apagada. É para isso que serve esse recurso. Lá na frente a gente vai ver de novo sobre isso. Mas eu vou ensinar um jeito talvez até mais prático, você não precisa criar material, mas aí vai de você. E aí eu vou cancelar aqui porque eu só mostrei aonde eu configurei, como eu criei isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você verificar se dentro, né, da sua configuração de cores aqui você tem essa extensão aqui, ó, IES. Todo Revit vem com uma configuração padrão. Se o seu não tem problema. Crie uma pasta e toda vez que você clicar aqui dentro, se aqui tiver, por exemplo, ó, genérico, muitas vezes o seu vai estar assim, ó, generic. Aí não vai aparecer ninguém. O que você faz? Você clica nesses 3 pontinhos e vai buscar. Se você não tem nenhum desses arquivos, minha dica é você entrar no site, por exemplo, da Stella. Eu gosto muito do site da Stella, porque ela tem isso aqui de maneira bem acessível, fácil, rápido, prático e bem interativo. Então você vai vir aqui, ó, eu já ensinei isso em outro vídeo, tá, pessoal? Só voltando. Eu vou vir aqui em par 30, perdão. Essa aqui, ó, par 30. E vou olhar aqui embaixo. Aqui eu tenho várias especificações, inclusive o IRC. Aqui a gente está falando de um IRC de 80. E eu utilizo muito esse modelo de lâmpada nos meus projetos. Aqui você tem outras configurações de lumen, potência, enfim. Tudo que está aqui você pode pegar como base para trabalhar dentro lá da configuração da sua lâmpada. Eu não vou aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Aqui eu tenho os arquivos, ó, por exemplo, 2700, 3000, 4000 e 6500. Eu vou baixar esse aqui, ó, que é o 4000K ou o 3000K. Depende muito de qual temperatura você vai trabalhar lá no seu projeto. E como eu sei qual que é qual? 40, 27 e 30. Se eu estou falando do 30, é aqui que eu vou baixar. Então eu vou baixar esse arquivo. Você pode salvar, por exemplo, na sua área de trabalho. Aí você vem aqui, ó, mostrar. Você vem recortar. E quando você voltar lá no Revit, isso aqui estiver aberto, ou se isso aqui não tiver, ó, quando você clica aqui, aparece esses 3 pontinhos, você dá um clique e salva, cria uma pasta. É muito importante, às vezes, você criar uma pasta só com o fabricante. Por exemplo, vou criar uma pasta aqui, ó, Stella. E vou dar um Ctrl V, vou salvar aqui dentro, e vou dar 2 cliques, pronto. Agora eu tenho um IRC. E como você sabe que o teu IRC foi configurado? Eu vou abrir, por exemplo, um corte aqui que eu já tenho. Vou abrir ele. E vou dar um RH. O RH, ele vai representar a minha teia fotométrica. Por que que eu tenho que apertar o RH? Eu deixei pré-configurado dentro do meu computador para que isso não apareça dentro aqui de luminárias. Ó. Essa fonte luminosa aqui não está marcada. Se eu deixar isso aqui marcado, toda vez que eu estiver trabalhando, isso vai aparecer no meu projeto. Eu acho que isso incomoda. Eu acho que isso incomoda muito essa teia fotométrica aqui aparecendo nos cortes ou até mesmo no 3D. Então, eu geralmente oculto essa teia fotométrica para que ela não apareça aí no meu detalhamento. E se você tiver na sua imagem e não estiver aparecendo e você quiser ter certeza, você também pode vir no recurso aqui RH ou simplesmente clicar aqui, ó, nessa lâmpadazinha e ele vai mostrar as coisas que estão ocultas. Então, voltando aqui, ó, vou voltar na minha configuração padrão, na minha luminária, a fonte luminosa aqui está desmarcada. Notem que isso aí é para vista que você está mexendo. Então, muitas vezes no teu projeto você vai passar o cursor assim e ele vai aparecer essa teia fotométrica. Então, para você sumir com ela, dá um VG, você vem aqui em luminárias e desmarca aqui a fonte luminosa. Onde é o VG, Thales? Você vem aqui em vista e você vem aqui, ó, em visibilidade gráfica, VG, visibilidade gráfica. Se você deixar o cursor em cima, vai aparecer aqui o atalho VG, para você conseguir enxergar ou não a sua fonte luminosa. Detalhe, o fato dela não aparecer aqui não quer dizer que ela não vai representar no teu 3D. E o terceiro passo, né? O primeiro passo foi aqui a fonte de luz, o segundo passo foi aqui o IES, e o terceiro passo é configurar a tua luminária, propriamente dita. Então, aqui eu tenho as configurações dela, por exemplo, a potência dela. Então, você vai pegar lá na voltagem, você vai colocar aqui, ó, 9 watts, e você vai voltar lá no site e vai olhar qual que é a especificação.
E você tem aqui, ó, algo muito importante, ó. Para 3000K eu tenho 900 lumens. Por exemplo, eu venho aqui, ó, que é o 3000K. Eu vou editar. E fiz toda a configuração. E vim aqui na potência, eu vou voltar e vou configurar. 9. E vou deixar aqui por 100. E assim eu vou fazendo para cada lâmpada. Eu vou fazer um teste agora com essa iluminação. Só essas 4 aqui que a gente já configurou. E aqui nosso render está quase acabando e a gente já consegue verificar que está correto aqui, ó. A iluminação apareceu, a projeção certinha. Enfim, é o passo a passo que você vai ter que fazer. Configurar a fonte luminosa, configurar o IES e depois configurar a potência da tua luminária, deixar ela conforme a especificação do fabricante. Então não tem segredo, você vai fazer isso aí para tudo. Seu painel de LED, o seu trilho, para sua fita LED, seu spot, enfim. Vou fechar aqui, não vou salvar. Antes de não salvar, eu só vou notar, queria que vocês observassem que eu não tenho aqui, ó, aceso o nosso painel de LED. Por que isso aconteceu? Porque isso aqui está dentro da configuração que eu vou ensinar para vocês agora, em como eu faço essa simulação do grupo de iluminação. O que é o tal do grupo de iluminação, Thales? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui no ponto de forro. Então você vai separar como se fosse um circuito. Então vou dar um SA, ele vai marcar aqui nas 9, e vou vir aqui em grupo, editar novo, e vou criar um novo grupo. E vou chamar de painéis de LED. E dá OK. E vou escolher aqui no meu projeto, ó, quais são esses painéis. Se você der um clique aqui, nota que ele vai aparecer pintadinho aqui, ó. Então é importante você fazer isso na plano de forro. Vou segurar o Shift e vou marcar todos os outros painéis, ó. Acabou escapando aqui. O Ctrl também dá. Se você clicar no Ctrl também consegue segurar. E tem um painel que não está aparecendo aqui. Pronto. Ele estava aqui em cima. Não sei porque ele foi aqui em cima, mas enfim. E agora você vai mover para o grupo. Eu criei o grupo painéis de LED e vou dar um OK. Agora eu tenho, ó, marcado aqui o grupo painéis de LED. Toda vez que você clicar dentro desse grupo, vai aparecer a lâmpada que você está marcando. Agora eu vou colocar aqui em cima, porque o painel já está criado, e vou criar um novo grupo. Agora eu vou criar o grupo dos spots. Então vou vir aqui, spots, parede, vou colocar desse jeito. E vou vir marcando todo mundo. Vou segurar o Ctrl ou o Shift, ó, marcar o primeiro, segurei o Shift no teclado e cliquei aqui embaixo. Marcou todo mundo lá de cima, vou mover para o grupo Spots. Acho que você já entendeu. Então eu tenho pendentes, que eu tenho aqui uns pendentes também no cantinho que não apareceu na imagem, mas eu tenho aqui. Eu vou criar um novo grupo, vou chamar de pendentes. Galera, bem simples, né? Vou mover para o grupo pendentes e dá OK. E aqui embaixo, o que restou, que foi o meu trilho, e eu tenho um cortineiro aqui também, ó. Então, eu tenho o trilho, que eu salvei como uma luminária, mas ele não precisaria entrar, porque ele não tem emissão de luz nem nada. Eu tenho só esses spots aqui, ó. Vou segurar o Shift, marcar até o final, vou colocar todo mundo junto. Vou criar um novo grupo, chamar de trilho. E vou mover para o grupo trilho. Pronto, simples. E o que sobrou? É o meu cortineiro, que eu não tenho a fita LED aqui instalada, deixa eu ver. Não, ela está aqui sim. Ela está aqui sim. Ó, minha fita LED está aqui, está instalada. Eu vou voltar aqui também. Vou clicar aqui na fita LED. Vou vir aqui em grupo, editar novo. E vou criar um novo grupo, chamar de cortineiro. E a minha fita LED acabou ficando aqui. Eu vou mover ela para o grupo cortineiro. OK. Pronto. Agora eu vou de novo aqui, ó, vou clicar no meu painel, editar, só para vocês olharem aqui, ó. Quando eu clico aqui em cima, painéis de LED, ele mostra tudo que está dentro desse grupo, ó. Suporte de parede, pendente, ó, tá marcadinho de azul aqui, e aqui trilho, tá marcado aqui, e por último aqui o nosso cortineiro, tá marcado aqui o LEDzinho aqui embaixo. E eu vou dar OK. Pronto, pessoal, tá configurado, tá feito. Porém, quando você vai renderizar, qual que é o problema? Vou colocar em cores consistentes aqui para ficar mais claro para vocês. Quando eu clico no painel, eu tenho aqui, ó, dentro da edição de tipo, a fonte de luz dele, ó. Normalmente isso aqui vai estar assim, ó, fonte de luz 5700K, que eu sei que eu tenho essa daqui. Então ele vai aparecer isso aqui branco, mesmo que você não coloque ele na hora da renderização. Thales, renderiza logo, pelo amor de Deus. Então eu vou vir aqui em RR e antes de renderizar, vou deixar aqui, ó, tela, e vou simplesmente renderizar. Eu não tenho nada configurado, vou só renderizar. Ó, antes mesmo de acabar o render,
Então eu estou aqui ó, com todo mundo aceso. Porém, eu quero fazer essa configuração aqui de luz apagada e luz acesa. Eu vou deixar só os painéis acesos. Vou fechar sem sair do render. Eu vou vir aqui ó, em luzes artificiais. Ó. Posso que você nem tinha visto isso aqui. Embaixo aqui de iluminação, embaixo eu tenho luzes artificiais. Para que serve isso? É aqui que você configura o que vai ficar aceso e o que vai ficar apagado. Então, por exemplo, se você vir aqui e desmarcar todo mundo, ó, os grupos, ó, desmarquei todo mundo. Todo mundo. E vou deixar apenas os painéis acesos. E notem que você pode escolher qual que você vai deixar aceso. Eu vou deixar todos eles. E vou dar OK. E vou mandar renderizar. Qual é o problema que vai acontecer aqui agora? Esse é o problema. Notem que eu tenho só a representação do painel, porém, meu spot aqui, todos eles ficaram acesos. E é por isso que eu volto lá no que eu falei lá atrás, a configuração da luz apagada. Então, você pode até ir mais a fundo, criar um parâmetro de spot aceso, spot apagado, mas isso é coisa sua. Você pode fazer aí para ficar mais prático para você. Mas no dia a dia, às vezes na correria do trabalho, você nem vai lembrar disso, vai acabar passando. E a hora que você está lá com o render pronto, já para a apresentação, você vai notar que teu render ficou desse jeito. Antes de ensinar vocês como eu mudo isso, eu vou fazer a representação aqui dos spots. Ó, apenas os spots de parede. E vou renderizar de novo, isso fica bacana. Ó, antes mesmo do render terminar, você já consegue verificar ali, ó, só os spots da parede que acenderam, porém a lâmpada ainda continua a brilhar. Tá, vamos apagar essa lâmpada. Fecho aqui, clico aqui na lâmpada, venho aqui editar tipo e mudo. Ó. Vou pegar a cor da estrutura lateral, que é PVC branco, e vou mudar aqui em cima. E vou colocar aqui, ó, Ctrl V. E vou dar OK e vou renderizar de novo. Pronto. Notem que agora eu tenho apenas os spots aqui ligados, acesos, e todo o resto está apagado. Então é assim que eu faço a simulação de maneira rápida, sem criar parâmetros, sem cada coisa complexa, para você conseguir executar aí sozinho, sozinha, sem nenhuma dor de cabeça. Eu vou fechar aqui, e agora eu vou vir aqui e vou marcar todo mundo, vou deixar todo mundo aceso. E detalhe, né, pessoal? Deixei todo mundo aceso. Antes de renderizar, eu preciso fechar e lembrar de fazer isso aqui, ó, voltar e configurar. Por isso que eu crio o parâmetro prático, ó, fonte de luz 5700K. Então, se você, por exemplo, copiar aqui, ó, esse comando, ó, e você vir aqui no teu spot, por exemplo, que você tem aqui, tá vendo? Ó, eu tenho cor da fonte de luz. Eu vou deixar aqui, ó, fonte de luz 3000K e vou dar OK. Como eu sei, eu tenho certeza que esse parâmetro aqui eu deixei configurado, então ele vai aparecer, ó, fonte de luz 3000K, aqui eu já deixei pronto aqui a fonte de luz 4000K. Lembrando que aqui está tudo configuradinho. Agora, última dica para encerrar, que eu achei que esse vídeo ia ser mais curto, mas enfim, nunca é. Eu tenho aqui um trilho que ele é ajustável. Como assim ajustável? Vou vir aqui, entrada nessa imagem de novo, vou pegar minha câmera e vou dar uma navegadinha até lá pertinho dele. Vou mostrar para vocês aqui o resto do projeto também, ó. Os pendentes que eu falei. Esse pendente eu tenho a altura aqui dele, que eu posso dar aqui, por exemplo, 1,60, 2 metros, 3 metros, enfim, bem bacana. Detalhe é que se você tiver aqui no corte, eu criei um parâmetro para ele. Eu acho que você até já tem esse pendente. Se você baixou o template antigo lá, já tem ele. Ele tem toda a configuração aqui na instância mesmo. Então você consegue fazer rapidinho. Sabe aqueles troncos, aqueles pendentes todo rústico que você coloca um pendurado, enfim, o que você quiser. Você pode entrar depois e editar. E aqui, pessoal, mesmo procedimento. Lembra quando você for fazer a configuração dessa iluminação? Aqui eu tenho um fonte de luz, eu tenho um soquete e tenho a lâmpada. Então eu teria que colocar isso aqui com efeito de emissão apagada quando eu não quero ele dentro do grupo. Esse é um caminho rápido e fácil e sem complicações, tá, pessoal? Deixa eu só voltar aqui para não perder aqui a linha de raciocínio que eu queria ensinar a vocês. Esse trilho é ajustável. Ajustável em vários sentidos. Esse trilho, na verdade, essa peça aqui, ó, eu modelei ela. Como você vai ter acesso a essa peça aqui, você vai ver como que eu fiz. Eu criei uma varredura e coloquei um perfil. Você pode trabalhar com extrusão reta também. Lá de baixo, na tua imagem, vai aparecer um varão preto. Então, no teu detalhamento é que você precisa tomar cuidado. Então, clicando aqui no trilho, eu tenho aqui essas opções. Ó. Por exemplo, eu vou deixar aqui 0. Olha o que acontece. Eu vou deixar aqui 90. E vou mudar essa angulação aqui, ó, 25, vou colocar aqui 30, e é isso, tá? O que eu queria mostrar é isso. E aqui é o giro da lâmpada. Essa é a configuração da angulação do teu spot, né? do teu trilho. Mas dentro dele eu tenho outras configurações.
Como é que eu vou fazer aqui? Vou deixar pequenininho aqui para vocês verem. Então eu tenho, por exemplo, tamanho do spot. Eu vou colocar aqui 25 e dar um aplicar. Espera que ele não aceita a minha vírgula. 25 e aplicar. Aí ele aumentou aqui, né, o raio, né? No caso ele colocou o diâmetro aqui de 25. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0,10. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0,06. E assim eu vou conseguir diminuir e ajustar para o tamanho do spot que você tem do teu fabricante, do teu fornecedor, etc. Então lembrando que ele é uma configuração de tipo, então ele mudou, esse aqui mudou todos os outros. Então eu gosto desse perfil, desse trilho aqui, desse spot para trilho aqui, que ele é meio coringa, eu consigo resolver ele em quase tudo que eu tenho aqui da parte de trilho, eu utilizo ele. Ele já tem aqui o comando bem parecido com, só vou dar uma line aqui, ó, para deixar alinhado, deixar bonitinho, pronto. E talvez eu vou voltar à configuração dele inicial, digitar tipo aqui de novo, e vou deixar aqui ponto 10 e dar um aplicar. E claro, esse comprimento aqui você também muda, o tamanho aqui daquela estrutura que ele tem ali, e tem outros ajustes aqui dentro dele, algumas coisas aqui que você vai mexendo e vai descobrindo. Por exemplo, isso aqui é a distância que ele tem da base aqui do trilho. Enfim, você vai ter acesso a esse trilho e vai conseguir verificar aí as configurações por conta. E pessoal, tem mais uma coisa que eu faço que não poderia deixar de falar, que é como isso aparece no Enscape. Como que eu vejo isso dentro do Enscape? Eu gosto de ser sincero, tá? Não gosto de ficar enrolando. Eu sempre falo que o Enscape ele é muito bom quando eu tenho luz natural junto. A luz artificial ainda ela precisa avançar um pouquinho mais para ter uma representação mais precisa. Mas ela ajuda bastante. Tanto é que você pode comparar aqui, ó, um render pronto, né, do Enscape. Ele vai apresentar tudo, o arquivo IS, a temperatura de cor, ó, ele está aqui, ó, tá tudo aí, tá tudo bonitinho. Para uma imagem rápida aí, que é o que eu sempre digo, você vai estar com tudo certinho. Porém, notem a diferença desse render, vou colocar eles lado a lado aqui para vocês, para esse render. Não tem problema, né? Não tem problema. Dá para você estudar, apresentar, representar, enfim. O Enscape, ele é o meu amigo, né, do dia a dia, em que eu consigo enxergar o meu projeto de maneira rápida e se eu fizer alguns ajustes, eu vou conseguir chegar bem próximo disso aqui. Mas eu gosto muito do nível de realismo que o Revit entrega. Mas convenhamos, eu preciso ser prático, então eu venho para o Enscape. Então muitas vezes eu tenho essa imagem aqui, mas o meu render, como ele é automático, eu já estou aqui dentro do Enscape e já vou usando ele. E o que eu gosto dele, que eu não tenho lá no Revit de maneira fácil, quer dizer que não existe, o mapa de cores falsas. Mapa de cores falsas? Vamos chamar de visão térmica, vai? É mais fácil. Mapa de cores falsas, você precisaria entender um pouco mais sobre iluminação e aprofundar um pouco mais nisso, você pode até pesquisar aí depois. Vou clicar nesse olhinho aqui e vou mudar aqui, ó, o estilo da vista. Muita gente viu isso aqui no Enscape e não sabia o que era. Então cliquei aqui, ó, e aparece para mim isso aqui, como se fosse uma visão térmica, vamos chamar assim. Então se eu colocar em escala automática, eu não recomendo, ele vai aparecer tipo onde a sua luz está incidida com maior frequência, né, com maior intensidade, vamos falar assim. Então se você zerar aqui, ó, tudo que está vermelho, 100 lux, por exemplo, seria a sua média. Se você estivesse fazendo um estudo luminotécnico, quando você precisa saber se está indo luz na tua mesa, está aqui a resposta, está indo luz na sua mesa. E o seu chão também iluminado e, obviamente, bem lógico, tem mais luz aqui no meio, então está indo mais luz aqui. Eu vou só fazendo um teste aqui, lado a lado, vou colocar aqui na tua tela, e eu vou pegar lá, eu estou dentro do Revit, não está aparecendo aí para vocês, mas eu estou dentro do Revit, vou fazer uma seleção, eu vou deletar todos os meus painéis, ó. Acabei deletando, olha o que aconteceu. Então, é muito bacana isso, porque eu estou aqui, estou fazendo o estudo, vou colocar aqui, ó, imagem total à noite. E vou mudar aqui agora, vou mexer aqui, ó, trabalhar aqui. Vou colocar que eu quero o máximo de 1000 lux. E o mínimo aqui de 2 lux, tá bom. E vou verificar, ó, onde você tiver isso aqui, ó, vocês olhem aqui, 1000 lux, e olha aqui em cima, ó, 2, e aqui eu tenho 1000, que é vermelho. Então eu não vou ter 1000 em lugar nenhum. Então se eu fizer uma escala que aqui no verde eu estou 500, e toda a minha coloração está aparecendo aí cartão amarelo, um pouquinho laranja, quer dizer que eu estou com uma iluminação de 500 lux. Tá, Thales, eu não estou entendendo nada, eu não entendo de iluminação, eu ainda sou projetista, eu
cara, o que você está falando de lux, 500 lux aí? Você pode entrar no Google e fazer uma pesquisa simples e colocar assim, ó, tabela de lux para ambiente. Ele vai aparecer, né, de maneira bem rápida para você isso aqui, por exemplo, ó. Uma sala, luz geral, ela tem que estar, ó, de 100 a 200 lux. Uma cozinha, vamos lá, um escritório tem que estar de 300 a 500. É isso que é o lux. Então, se eu estou aqui com 1000 lux, ó, vou voltar aqui e deixar o mínimo 500, que é o que a gente está falando de uma sala aqui, ó, 500, 400. Então, se ela estiver vermelha, quer dizer que a luz está chegando. Então, a nossa aqui não está. Se eu voltar aqui um pouquinho mais e deixar aqui, ó, 300 lux, que seria o mínimo. Pronto, galera. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Minha sala vai ficar bem iluminada? Vai. O meio aqui vai ficar bem clarinho? Vai. Ele não vai estar, tipo, o dia, né, para eu clarear, não vai estar aqui uma iluminação para laboratório, enfim. Mas isso aqui é uma prova real de que o teu luminotécnico vai funcionar. É lógico, se você manter os teus painéis, você vai ter uma iluminação aí bem melhor. Isso é óbvio. Eu vou voltar lá dentro do Revit e vou dar um Ctrl Z para voltar aqui para os meus painéis. Pronto, agora estou com o painel aqui, com os painéis ligados, né? Eu voltei ele. E eu vou aumentar aqui um pouco mais, ó. Notem que eu vou deixar aqui em 460 e pronto, pessoal. Eu faço muito isso aí para saber se as minhas vitrines vão ficar bem iluminadas. E isso eu posso garantir para vocês que funciona na prática. Tá? Isso aqui que você está vendo aqui, eu uso no meu dia a dia e funciona. Então, se você testar aí, você também vai chegar nesse resultado. E claro, o resultado visual, que é esse. Né? Quando você coloca aqui a iluminação. Se eu viesse, por exemplo, aqui no Revit e fizesse uma seleção de todo o meu luminotécnico e deletasse ele, olha o que acontece. Ainda tem luz. Agora eu vou colocar aqui na imagem à noite. Ó. A única coisa que está aparecendo ali é aquele único spot ali que eu apaguei, que eu não apaguei, e o nosso cortineiro. Pronto, agora não tem mais ninguém. Agora eu vou voltar, vou dar Ctrl Z. Então isso que vocês estão vendo não é fake. Isso que realmente acontece dentro do Enscape e você vai conseguir ter essa representação. Essa ilustração, ela é real. É muito próxima de uma imagem perfeita. Você teria que fazer alguns ajustes, algumas configurações, mas enfim, pessoal. Eu gosto muito, é bem prático. E para você que ficou até o final, teve paciência, escutou aqui, falando, vídeo, detalhe a detalhe desse vídeo, dá uma olhada na qualidade desses materiais, pessoal. Isso aqui é um brinde que eu deixo para vocês. Eu vou deixar na descrição todo esse arquivo aqui, ó. Para você que não sabe por que eu faço isso, é para que você aprenda. Que não adianta eu falar, você tem que ter um modelo aí. Você vai conseguir pegar esse arquivinho aqui, vai fazer os seus testes e vai conseguir chegar no resultado igual eu cheguei. Se você tiver dificuldade, vai me acompanhando, eu vou continuar gravando mais vídeos, eu vou ensinar vocês a como ficar a níveis profissionais, técnicos, para que você tenha resultados aí positivos, beleza? E já aproveita que você está aí, inscreva-se no canal, curta, compartilha, comenta e acessa lá o site para você baixar um template, você baixar mais componentes. Lá tem uma quantidade gigantesca de blocos lá que eu deixo disponível para vocês. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela atenção e tchau.